Olá, você que me assiste mais uma vez aqui pelo canal, muito obrigado pela sua presença. Hoje, sábado, meio-dia em ponto, 2 de maio de 2026. Ontem, 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Nós precisamos sempre lembrar dos motivos pelos quais esse dia é comemorado, rememorar a história, não esquecer de toda uma luta, e não é num contexto ideológico que eu falo isso, mas numa luta de condições de trabalho, de busca pela felicidade no trabalho, de busca de equilíbrio, né, na vida, como eu sempre trago as mensagens aqui no canal, voltadas para o mundo das relações corporativas, do nosso dia a dia no trabalho, mas também extraindo dessas teorias, dessas ideias, sentimentos, conhecimentos, atributos que sejam importantes para a nossa vida pessoal. Para nós brasileiros também, quero deixar aqui registrado, 32 anos do falecimento de Ayrton Senna, ídolo de todos nós, com certeza, pessoa que ajudou a moldar aí a minha vida, como também muito da vida de todos que assistem esse vídeo. Isso nos mostra como as atividades, não somente do trabalho, mas para ele era um trabalho, né? Como esportista profissional, podem impactar a vida de todos nós e nos fazem essas ideias, essas lembranças também refletir sobre a importância da educação para o esporte, na formação humana. E eu vou tratar aqui de um contexto que se liga também a isso, né? Hoje o tema é um tema não necessariamente ligado exatamente ao trabalho, né? No contexto objetivo, mas principalmente ligado ao trabalho, talvez ligado até a tudo que nós fazemos na nossa vida. Escolhi o título para estas ideias que vou expor aqui, que está aí na tela, da tábula rasa, aquela especulação filosófica de John Locke, vamos falar mais adiante sobre isso, da tábula rasa ao algoritmo. Reflexões sobre a fragmentação do saber, cultura digital e crise de sentido no século XXI. Questões preocupantes que afetam a vida de todos nós. Então, antes de falar disso, eu quero me apresentar. Eu sou graduado em gestão pública, minha segunda graduação é formação pedagógica em filosofia. Fiz pós-graduação em direito público, em teologia, em filosofia, história, sou tutor em EAD e concluí recentemente aí a formação para me habilitar como liderança no nível Black Belt no sistema Seis Sigma, que é aplicável aí nas relações corporativas de indústria, enfim, e trago muito disso também aqui, porque extraio de lá bastante aprendizagem para a minha relação profissional, sobre a qual vou falar no final desta apresentação, como sempre faço aqui no meu canal. Introdução do tema: da mente em branco, ou seja, a tábula rasa, ao feed infinito. A ideia da tábula rasa, formulada por John Locke, a partir de um pressuposto de que o ser humano nasce sem conteúdos inatos, sendo moldado pela experiência, é aqui o inicial dessa reflexão. A ideia, né, de que nós nascemos como uma tela em branco. Pode ser isso, pode não ser isso, mas utilizo essa imagem para que a gente possa fazer as reflexões de hoje e da semana e de sempre, né? Dependendo do dia, da hora, do momento que você está vendo esse vídeo.
No século XXI, essa premissa sofre uma mutação radical. A experiência já não é espontânea, ela é mediada, filtrada, organizada por algoritmos com os quais a gente convive no dia a dia das relações com as ferramentas digitais. Se antes a mente era preenchida pela realidade vivida, hoje ela é estruturada por feeds personalizados, estímulos curtos, curadoria invisível. Mas aí você pode perguntar, mas nós não estamos vivendo essa realidade? Sim, estamos vivendo. Mas essa realidade passou a ser vivida em parte nesse mundo digital, através dessas ferramentas virtuais. Ou antes, nesse mundo virtual, através das ferramentas digitais. Antes nós não tínhamos nada disso. Antes nós nos ocupávamos com atividades objetivamente realizadas de forma material, se eu posso dizer assim. Hoje nós estamos conectados quase que como uma extensão dos nossos braços pelo celular. E o futuro que se vislumbra é que esse celular passe a integrar a nossa bio, né, vamos dizer assim, através de um chip que vai ser implantado em nós, ou de algum outro modo. Então a tábula rasa não desapareceu, ela foi capturada pelo sistema digital. Nessa visão de que nascemos com uma tela em branco. Hoje, essa tela em branco que vai sendo construída ao longo da nossa existência está sendo construída no sistema digital. E nós temos que refazer uma reflexão sobre qual a porcentagem de vida digital que estamos tendo em relação à nossa vida real, objetiva. O algoritmo como novo mediador da realidade, nesse sentido desta reflexão. O algoritmo não é apenas uma ferramenta técnica, ele se tornou um agente epistemológico. O que eu quero dizer com isso? Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube operam com base em previsão de comportamento, maximização de engajamento, personalização extrema. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês me ajudarem a aumentar o engajamento aqui no canal, faz parte. A dose é que é a diferença. Todas essas características, previsão de comportamento, maximização de engajamento, personalização extrema, criam uma inversão fundamental. Nós passamos a não buscar informação. Nós somos expostos àquilo que o sistema prevê que nós iremos consumir. Todo mundo já viveu essa experiência. Existem até teorias de conspiração, né? Que dizem que nós somos monitorados 24 horas por dia através do celular. Que há um sistema que grava tudo que a gente fala no dia a dia, no contexto de tudo que nós pensamos, dizemos ou fazemos. E como isso se deu, né? E nós nos percebemos disso, como eu mencionei aqui. A gente faz uma busca no Google, a gente está querendo comprar alguma coisa, a gente está querendo pesquisar e conhecer sobre alguma coisa. Aí, indiretamente, a gente abre o Instagram, a gente abre o TikTok, a gente abre o YouTube, a gente abre o Facebook. E aparece uma divulgação daquilo que a gente procurou, daquilo que a gente está interessado em conhecer. Então, o resultado disso tudo é uma realidade que não é advento assim da descoberta, mas ela é direcionada. E aí é o grande risco que a gente corre, e a sociedade está sofrendo sobre isso. Eu falei sobre isso antes, né? A sociedade está sofrendo por conta disso. Falei disso antes em outros vídeos, em outros temas. Falo disso nas minhas palestras. Se para nós adultos há um peso nessa relação que a gente tem com essa ferramenta digital, com essas plataformas, com esses aplicativos, imagine com as crianças, jovens, adolescentes, ainda em formação. Imagine você receber somente aquilo que você concorda, que você pensa, receber notícias só sobre aquilo que você pensa. Você vai passar a achar que você tem a razão de tudo
E quem é que tem a razão de tudo na existência humana? Por outro lado, existe um risco maior de que a gente possa ser manipulado por eventuais interesses daqueles que detêm o controle dessas plataformas, e aí manipulado em diversos sentidos, manipulado comercialmente, manipulado nas nossas opções, nas nossas escolhas em relação a diversas áreas da nossa vida. Precisamos sempre estar atentos com este algoritmo que se torna novo mediador da realidade que vivemos. Efeitos colaterais começam a surgir, né? A fragmentação do saber, conhecimento em partículas. A cultura digital privilegia o microconteúdo, porque é uma coisa mais imediata. Vídeos de poucos segundos, frases de impacto, explicações simplificadas. Esse modelo transforma o conhecimento em fragmentos desconectados, insights isolados e narrativas incompletas. Perceba que muitas vezes os filmes já mudaram daquele padrão de 2 horas e 10, para 1 hora e meia, 1 hora e 20. Muitas vezes as narrativas da história, né, o enredo, não exige tanta atenção, já não é algo tão complexo, porque ele passa a considerar que a pessoa está no celular ao mesmo tempo que está vendo ali o filme. Então aqui eu trago a crítica de Marshall McLuhan, que torna-se especialmente relevante. O meio é a mensagem. Formato fragmentado não apenas transmite conhecimento, ele define a forma de pensar, ele acaba manipulando a nossa forma de pensar. Imagine uma criança acostumada a assistir um vídeo de 10 segundos, de 15 segundos, e daí acaba aquele vídeo, ela passa para o próximo, ela passa para o próximo. Como é que ela vai ler um livro, muitas vezes, aí, de 1.000 páginas, 500 páginas, 300 páginas, 200 páginas, 100 páginas, ou ler uma história em quadrinhos? Se ela está sendo condicionada, treinada, para se concentrar em questões de 10 segundos, 15 segundos. Qual o impacto disso na vida futura, nas questões futuras que vamos viver nos anos que vão se seguir a este 2026? Esse pensador, filósofo McLuhan, Marshall McLuhan, foi um teórico canadense, pioneiro nos estudos de mídia, ficou mundialmente conhecido e famoso por cunhar a frase que eu citei anteriormente: o meio é a mensagem. E previu a aldeia global a qual ia se tornar o mundo, né? Antecipou o impacto da internet, das telecomunicações. Isso 3 décadas, 30 anos antes de tudo isso. Ele é um visionário que compreendeu a transição da era mecânica para a era eletrônica. Suas ideias continuam extremamente atuais para analisar redes sociais, globalização, sociedade hiperconectada. Aqui tem várias informações sobre ele. Ele argumentava que o impacto de um meio de comunicação na sociedade é mais significativo do que o conteúdo que ele transmite. Veja só. A tecnologia molda o estilo do pensamento e da cultura, então não importa o conteúdo, importa o impacto, importa o alcance, importam os... Cunhou o termo aldeia global, conceito que descreve como a tecnologia eletrônica interliga o mundo, reduzindo distâncias espaciais e temporais, tornando o planeta uma pequena comunidade onde todos estão conectados instantaneamente, como acontece com a gente hoje. Meios como extensões, ele definia as tecnologias e os meios de comunicação como extensões do corpo, sentido, sistema nervoso humano. Mencionei aqui o celular, que pode se tornar um chip, aquela pulseirinha do cartão bancário, que amanhã ou depois pode se tornar um chip. Aquele filme, né, que tem sobre o tempo, né, que as pessoas não têm mais dinheiro, né, as pessoas trabalham para obter tempo. E finalmente a ideia, né, das ideias de McLuhan, meios quentes e frios. Ele classificou a mídia baseando-se no grau de participação do receptor. Meios quentes, alta definição, pouca interação, né, como o rádio, e meios frios, baixa definição e alta interação, como a TV. Ou seja, importante é o engajamento, é o Ibope, né, no sentido da audiência.
Pense nisso. E eu vou acabar me rendendo a isso, mas de uma forma racional, de uma forma correta, no sentido do trabalho que eu faço aqui, pedindo para você aumentar o engajamento aqui no meu canal, me ajudando nesse sentido, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando os vídeos e compartilhando esse vídeo com as pessoas que você tem na sua rede de contatos. Eu tenho trabalhado para trazer reflexões positivas, ideias relevantes, que sejam úteis para a nossa vida profissional, na nossa vida do cotidiano, sempre digo isso aqui. Então eu peço a você que aumente o engajamento aqui no canal, me ajude nesse sentido, me ajude a chamar a atenção do algoritmo do YouTube, porque daí as minhas ideias aqui compartilhadas vão ser compartilhadas também com outras pessoas, com aquelas pessoas com as quais eu não tenho relação direta, não estão aqui, eventualmente ainda inscritas no canal. Me ajude nesse sentido e eu agradeço por isso. Os agradeço antecipadamente por isso. Na sequência aí, psicologia da atenção, da contemplação à dispersão. Sob a ótica psicológica, há uma mudança profunda nos padrões cognitivos, resultado de todo esse cenário que eu estou aqui trazendo para vocês. O ambiente digital estimula a atenção intermitente, recompensas imediatas, e aí está aqui a dopamina, né, que são questões que estão conosco, né, são coisas da natureza humana. Estimula também a necessidade constante de novidade. Por isso aquele videozinho de 10 segundos, 15 segundos, que muda toda hora. Isso contrasta com formas tradicionais de conhecimento que exigem o foco prolongado, esforço cognitivo, construção progressiva. Mencionei aqui a leitura de um livro, a paciência para assistir um vídeo aí, como esse que eu estou aqui gravando para vocês, que já tem 17 minutos. O resultado disso é um sujeito que consome muito, retém pouco e aprofunda raramente. Agora pensemos no impacto disso na sociedade global. Vamos abrir a janela de nossas casas e olhar o que é que está acontecendo nas ruas, as relações humanas na sociedade, o desempenho dos estudantes nas escolas, nas universidades, enfim. Eu desenvolvo essas ideias de uma forma diferente, falando aqui sobre concentração e leitura, neste meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida. São 200 páginas onde eu desenvolvo essas ideias, eu desenvolvo essas reflexões, apresento aqui o meu pensamento filosófico sobre a realidade da vida, trago, sim, dicas que eu aplico na minha vida. Não sou perfeito, tenho falhas, como todos nós temos, mas eu compartilho aqui neste vídeo ideias no sentido similar que eu compartilho aqui nos vídeos do canal. Naturalmente, como um livro, eu desenvolvo tudo isso de uma forma diferente, pertinente, adequada. Você pode adquirir esse livro por R$ 75, vai receber na sua casa, sem despesa de correio, tá? Você compra o livro e eu envio para você. Só me mandar um e-mail no meu e-mail profissional, domingosleomonteiro.p, de profissional@outlook.com, ou fazer um Pix nesse e-mail, e aí você me manda por e-mail o seu endereço para que eu faça a remessa do livro para você. Ou querendo comprar com o seu cartão de débito ou crédito, você me manda um e-mail pedindo o link, eu vou enviar o link para você, você faz o pagamento, depois você me envia o endereço. Eu garanto que você vai ficar muito satisfeito de ler essas 200 páginas, um pouco menos, naturalmente, são 200 páginas incluindo as referências, né? Mas você vai ficar muito satisfeito de ler aí as ideias que eu registrei através desse trabalho. E vos agradeço também antecipadamente por isso. Seguindo aqui a nossa reflexão, aspectos da sociologia da cultura, o saber como performance. Na sociedade digital, o conhecimento deixa de ser apenas um processo interno e passa a ser também um ato social performático. O que é isso? É uma influência de Manuel Castells. Manuel Castells define o atual panorama social como a era da informação, na qual as sociedades humanas desenvolvem suas atividades em um novo paradigma tecnológico. Ele argumenta que esse panorama foi gerado pela revolução das tecnologias de informação e comunicação na segunda metade do século XX.
Então, o valor do conhecimento é medido por visibilidade, ideias competem por atenção, o reconhecimento é imediato e público. Surge uma nova lógica: saber algo é menos importante do que parecer saber. É quase aqueles 15 minutos de fama, ao qual eu já me referi aqui em outros vídeos. Mas pense nisso. O valor do conhecimento é medido por visibilidade, não é medido pelo conteúdo, pela veracidade do que está sendo dito. As ideias expostas, elas competem por atenção das pessoas, independentemente da veracidade de tais ideias. E o reconhecimento passa a ser imediato e público. É isso que julga aí o algoritmo mede, né, para monetização, enfim, para engajamento, para divulgação. Então, lamentavelmente, saber algo passou a ser menos importante do que parecer saber. Isso impacta grandemente na nossa vida. E a filosofia contemporânea também faz uma reflexão sobre isso. Crise de verdade e sentido. A fragmentação do saber leva a uma crise mais profunda, a crise do próprio conceito da verdade. Em diálogo com Nietzsche, verdades se tornam interpretações, narrativas substituem fundamentos, os sentidos se dissolvem em múltiplas versões. Nietzsche defendeu a afirmação da vida, a criação de valores próprios e a vontade de potência, ou seja, aquela minha vontade de potencial de fazer as coisas, rejeitando, pode-se questionar, né? O pensamento filosófico sempre pode ser questionado e deve, né? No contexto de reflexão e de argumentação contrária. Ele rejeitou a moral cristã e a racionalidade ocidental, por considerá-las negadoras dos instintos naturais, que seriam naturais dos indivíduos. Promoveu o conceito do super-homem, o além-homem, a transvaloração de todos os valores e o amor frati, a aceitação incondicional do destino. A filosofia de Nietzsche é de combate, buscando a libertação dos preconceitos e a afirmação intensa da existência. Já através de Jean-François Lyotard, a gente tem as ideias dos fins das grandes narrativas, predominância do fragmento, legitimação pelo desempenho e não pela verdade. Todos contextos com os quais eu estou conversando aqui e conectando, né, nessas outras áreas de conhecimento humano. Jean-François Lyotard foi um influente filósofo francês, considerado um dos principais teóricos do pós-estruturalismo e da pós-modernidade. Ele ficou famoso pela obra A Condição Pós-Moderna, publicada em 1979, quase 50 anos atrás, onde ele definiu o pós-moderno como uma incredulidade em relação às metanarrativas, questionando os grandes projetos universais ideológicos. Foi um pensador crítico que examinou a mudança de paradigma no conhecimento, onde as verdades universais foram substituídas por jogos de linguagem locais e plurais. Pense nisso, se aprofunde nisso, vai chegar ao final, vai estar aí todas as referências desse trabalho. Economia da atenção, saber como mercadoria. O conhecimento passa a operar dentro de uma lógica econômica. A atenção se torna o principal ativo. Conteúdos competem por cliques, por algoritmos priorizam retenção, tempo de tela vira valor monetário. Isso gera uma distorção essencial. O conteúdo mais relevante não é o mais verdadeiro, mas é o mais rentável. O conteúdo mais relevante não é o que é verdadeiro, mas é o que dá mais retorno financeiro. Preste atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Nós, muitas vezes, estamos sendo utilizados como meio de ganhar dinheiro por outros. E esses outros, muitas vezes, não trazem o conteúdo que, por exemplo, e vou usar aqui da modéstia, não trazem o conteúdo que eu trago aqui, que vale conhecer, que vale refletir sobre ele, que vale pesquisar sobre ele. Nos aproximando do final, incongruências e paradoxos do século XXI. Excesso de informação versus escassez de compreensão. Nunca houve tanto acesso.
porém nunca foi tão difícil compreender aquilo que a gente tem acesso. Conectividade versus isolamento. Estamos conectados globalmente, mas frequentemente isolados cognitivamente. Às vezes a gente está sozinho no meio de uma multidão. A gente muitas vezes tem acesso ao que acontece do outro lado do mundo, mas não consegue esticar o braço aqui e fazer algo de bom para quem está do nosso lado. Velocidade versus profundidade. Quanto mais rápido o acesso, menor a assimilação. É os videozinhos de 10 segundos, 15 segundos. E os impactos deles na vida futura, na formação dessas crianças. Autonomia versus manipulação. A sensação de escolha convive com a curadoria algorítmica invisível. Então, é aquilo que eu disse. Pesquisei alguma coisa, busquei alguma coisa, daqui a pouco eu abro ali as minhas redes sociais e só aparece aquilo para mim. Cuidado, cuidado. A nova condição humana, então, entre liberdade e condicionamento. O sujeito contemporâneo vive uma tensão constante. Ele acredita que escolhe, mas ele é influenciado nessa escolha. Acabei de falar sobre isso. Ele acredita saber, mas consome fragmentos. Ele acredita compreender, mas ele opera por impressões. Ele é levado por impressões, por opiniões de terceiros. As pessoas muitas vezes já não veem a realidade com seus próprios olhos, mas são influenciadas a tomar decisões por interesses que não são os seus próprios. Aí o alerta, a tábula rasa não foi superada, ela foi reprogramada continuamente. E aí nós temos que estar atentos para que quem escreva na nossa tela em branco seja a gente mesmo, não seja outra pessoa. Então, uma síntese aqui, nos aproximando do final. O percurso da tábula rasa ao algoritmo revela uma transformação estrutural. Da modernidade de Locke, onde a mente era moldada pela experiência, chegamos à sociedade industrial, onde o conhecimento passou a ser institucionalizado. Passamos à fase seguinte da pós-modernidade, ou seja, ali começa a surgir fragmentação das narrativas, e estamos vivendo a era digital com a mediação algorítmica da realidade. Seja dentro do possível senhor de si mesmo, senhora de si mesma. Esteja atento a tudo isso. Como conclusão, a reflexão de que a crise do século XXI não é apenas informacional, ela se tornou uma crise existencial ainda maior do que aquela que existia na humanidade ainda nos tempos antigos. Não basta acessar o conhecimento, é preciso reconstruí-lo internamente. Reconstruir o sentido da vida continuamente. Não se deixar levar por outros. Então, o problema não é a falta de dados, mas a ausência de integração, de hierarquia de ideias, de sentido da vida. A saída não está em rejeitar a tecnologia, mas em recuperar a profundidade, revalorizar o pensamento crítico, reconstruir narrativas coerentes. Pense tudo isso que eu te disse. Esta é a conclusão dessa minha reflexão de hoje, um vídeo um pouco mais longo. As fontes para consulta estão relacionadas aí nessa tela. Eu trabalho como palestrante na área profissional, na área educacional, na área motivacional. Eu desenvolvo meu trabalho com base nesses temas. Você pode assistir um vídeo que tem aqui no canal. Conheça o meu trabalho, onde eu falo pontualmente sobre cada uma dessas palestras que estão aí nessa tela agora que você está vendo. Eu sei, quero saber, a responsabilidade é sua, 4 pilares da construção interior, a força da vontade, recomeçar, tudo está conectado, enfim. Cada um desses temas tem um foco. Você pode me contratar para fazer na sua empresa o trabalho de exposição de todos esses temas ao longo de um ano, ao longo de esse programa desenvolvido em 3 ou 4 meses, mas também pontualmente. Você pode escolher uma dessas palestras conforme o foco que você quer trabalhar com a sua equipe aí. Me manda um e-mail no domingosleomonteiro.p de profissional@outlook.com. Me ajude a engajar aqui mais pessoas no canal. Isso eu falo de forma positiva, né?
Tá aqui o QR Code do canal do YouTube, o QR Code da minha página no Instagram. Também estou no Facebook e no LinkedIn. Só digitar meu nome lá que vai aparecer a minha página. Da tábula rasa ao algoritmo. Eu agradeço você por ter acompanhado esse vídeo. Reflexões que eu trago aqui especificamente, também não deixando de lembrar, como eu disse, o dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Lembrar também que você que assiste é uma pessoa importante, tudo que você faz de bom é importante, você faz de bom para você, para as pessoas que estão com você, ao seu lado, convivem com você. Muitas vezes alguém que você nem conhece, mas com o qual você esbarrou na rua, por exemplo. E esses momentos difíceis que todos nós vivemos também são importantes. Aqueles momentos que às vezes você está vivendo, você acha que não vai resolver, que está difícil, não desista. Sempre em frente, caminhe em frente, sempre em frente de enfrentar esses momentos difíceis. Caminhar em frente também não quer dizer seguir a toda velocidade sempre adiante, momentos em que você vai precisar diminuir a velocidade da marcha da sua vida, vai precisar até parar, pensar, respirar, conversar com alguém para te orientar. Muito obrigado mais uma vez. Excelente semana para todos e vamos em frente. Um grande abraço.